Pausar a vida? Já pensou nisso? Tipo, congelar o tempo e, voltar como se nada tivesse acontecido? Parece coisa de filme, né? Mas olha, a animação suspensa é um campo de pesquisa super sério. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje: separar o que é fato do que é fantasia. Essa é a grande pergunta, né? A pergunta de US$ 1 bilhão. Será que dá mesmo para interromper tudo, todos os processos da vida e depois só reiniciar sem nenhuma consequência? Bom, para saber o que é possível de verdade, a gente vai ter que mergulhar fundo na ciência. Ok, então, para começar, vamos colocar os pingos nos is. Afinal, o que a ciência quer dizer com animação suspensa? Olha, o ponto central é o seguinte: não tem nada de mágica aqui. A ideia é interromper os processos biológicos, tipo metabolismo, sabe? Mas de um jeito que preserve o corpo. É como se a gente colocasse o organismo num modo de espera, com consumo de energia quase zero. E aqui está a grande diferença, a mais importante de todas. A gente não está falando de morte, de jeito nenhum. A gente está falando de vida, só que num estado tão, mas tão lento que mal dá para medir. É aquela linha tênue, sabe, entre dar uma pausa e, bom, o fim. Mas a parte mais incrível, na minha opinião, é que a animação suspensa não é uma invenção humana. Nem de perto. A natureza, ela mesma vem aperfeiçoando essa arte há milhões e milhões de anos. Dá uma olhada nesse número. 101,5 milhões de anos. Parece loucura, né? Impossível. Mas o que será que isso significa? Pois é isso mesmo. Cientistas acharam micróbios lá no fundo do oceano e conseguiram, pasmem, reanimar os bichinhos depois de mais de 100 milhões de anos dormentes. É ou não é uma prova inacreditável de como a vida é resistente? E não para por aí, não. A natureza usa essa estratégia em todo lugar. Pensa só. Ursos que hibernam o inverno inteiro, sementes que ficam ali, esperando décadas para germinar. E tem até evidências que sugerem que os nossos próprios ancestrais podem ter hibernado para sobreviver àqueles invernos super rigorosos. Incrível, né? Bom, agora vamos chegar nos casos humanos. E são histórias reais, viu? Daquelas que parecem impossíveis e que forçam a gente a repensar tudo que a gente achava que sabia sobre os limites da sobrevivência. Olha só esse dado da medicina. É uma regra básica. O cérebro começa a morrer depois de 5 minutos sem oxigênio. 5 minutos. Guarda bem esse número, porque as histórias que vêm por aí, elas simplesmente destroem essa regra de um jeito espetacular. Olha só esses nomes. Anna Bagenholm ficou 80 minutos com o coração parado debaixo do gelo. 80. A Erika Nordby, uma criancinha, ficou 2 horas sem batimentos congelada. O que salvou essas pessoas? A hipotermia extrema. O frio intenso desacelerou o corpo delas a um ritmo, de lesma, praticamente. Isso reduziu a necessidade de oxigênio do cérebro a quase nada e, na prática, pausou o processo da morte. Tudo bem, até agora, a gente viu casos de sobrevivência que aconteceram por acidente. Mas a pergunta que fica é: e se a gente pudesse controlar esse processo? Será que dá para induzir esse estado de proteção de propósito? A ciência acredita que sim. Existem basicamente 2 linhas de pesquisa principais. A primeira, que está mais avançada, é a que usa temperatura. A ideia é resfriar o corpo para diminuir drasticamente o metabolismo, a necessidade de oxigênio. A segunda aposta em química, ou seja, usar certas substâncias para, digamos, colocar o corpo em um estado de proteção. E olha, isso não é só teoria, não. A prova de que o conceito funciona já existe. E ela vem de experimentos com animais que estão literalmente redefinindo a fronteira entre a vida e a morte. Lá na Universidade de Pittsburgh, fizeram um experimento que é de cair o queixo. Os pesquisadores pegaram cães e substituíram o sangue deles por uma solução salina gelada. Para quê? Para resfriar o corpo de dentro para fora de um jeito super rápido. Isso parou todas as funções vitais por horas, mas protegeu os órgãos. Depois, o sangue foi devolvido, um choquinho para reiniciar o coração e os cães voltaram à vida, a maioria sem sequelas. E em testes mais recentes com porcos, a taxa de sucesso foi de 90%. Tá, mas qual o objetivo final disso tudo? Onde a gente quer chegar com essa pesquisa? A resposta, meus amigos, pode mudar a medicina de emergência para sempre. Pensa numa situação de trauma grave. Um acidente de carro, um ferimento por tiro. O grande inimigo nesses casos é um só: o tempo. A pessoa perde muito sangue, o oxigênio não chega onde precisa e as células começam a morrer.
Muitas vezes, isso acontece antes mesmo que os cirurgiões consigam fazer alguma coisa. É exatamente aí que a animação suspensa entra como uma ferramenta que pode salvar vidas. Com uma técnica que eles chamam de preservação e ressuscitação de emergência, ou EPR, os médicos poderiam colocar um paciente nesse estado de estase, ou seja, basicamente, pausar o processo da morte. Isso daria um tempo valiosíssimo para a equipe cirúrgica poder trabalhar. Que tudo isso nos leva a uma última questão, uma questão bem profunda. Se a gente dominar essa tecnologia de pausar a vida, onde é que a gente traça a linha? A discussão deixa de ser só científica e vira uma questão de filosofia, né? E força a gente a se perguntar, afinal, o que realmente significa estar vivo? Fica aí a reflexão. Obrigado por explorar essa fronteira com a gente.